Tá, e fazia tempo, hein, que não rolava aqui no canal um duelo entre Sony e JBL. Salvo engano, o último confronto que tivemos aqui foi entre a XB43, que inclusive eu considerei ter áudio e bateria melhor para aquela época do que as Extremes de segunda e terceira geração. Tudo isso se deve principalmente ao fato da Sony ter desanimado de atuar oficialmente em nosso território. Ainda assim, em meados aí de 2023, é possível encontrar caixas como, por exemplo, a XG500, um dispositivo criado pela Sony para concorrer mercado aí com a JBL Boombox de segunda e terceira geração. Mas e aí? Atualmente você consegue encontrar a caixa da Sony sendo oferecida por diversas lojas online, custando entre os R$ 2.300 até os R$ 3.000. Será que vale mesmo a pena estar investindo na XG500 ao invés da JBL Boombox de terceira geração? Como nos velhos tempos, bora lá conferir como é que se comporta esses dois equipamentos de áudio que durante muito tempo foram os arquirrivais quando falávamos de caixas Bluetooth com esta proposta de portabilidade. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite-se aí e vamos nessa! Well, life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Ok, pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Esse continua sendo um canal totalmente independente e dedicado a levar até vocês conteúdos do gênero audiovisual. Caso você seja novo aqui na plataforma, fica o convite mais que especial a estar se inscrevendo, não só por aqui, como também seguindo aí a nossa página do Instagram. Indo direto ao ponto, nota de esclarecimento. Gostaria de deixar claro de que esse vídeo não possui qualquer tipo de patrocínio, nem por parte da Sony, tampouco por parte da JBL. Tudo isso me dá total liberdade para estar sendo aqui o mais franco e honesto possível, para estar decifrando no final das contas qual desses dois equipamentos seria mais vantajoso atualmente. Eu sei que existe aquela galera que defende com unhas e garras a caixa da Sony e existem também aquela galera que é fascinada pelas caixas da JBL. Portanto, vou procurar ser aqui o mais metódico possível ao comparar os seus principais aspectos e, como de costume, vamos começar falando sobre o desenho e construção. Bom, e se é para falar de desenho, uma rápida inversão, já que a caixa da Sony é praticamente a estreante aqui no canal. A Boombox 3 todo mundo já conhece de longa data, não só aqui no canal, como por toda a internet, enquanto a XG500 nem tanto, né? Sem fugir à regra, sempre que falamos de desenho, algo extremamente subjetivo, depende muito da questão de gosto pessoal. Eu, particularmente, tenho me encantado pelos dois produtos. Sempre elogiei por aqui a Boombox de terceira geração, muito bem desenhada, com um design que não me desagrada em absolutamente nada, mas o modelo da Sony também não fica para trás. Um design extremamente diferenciado, como já disse. Isso não deixa de me lembrar um jarro gigantesco, ousadia por parte da Sony em inovar desta forma, radiadores passivos nas laterais, assim como o produto da JBL, alça auxiliando a sua portabilidade e os pés emborrachados que garantem uma boa estabilidade para este equipamento. O único pontinho que eu diria que essa caixa fica para trás da JBL está no seu nylon de revestimento, que embora não seja de má qualidade, está um pouquinho abaixo do nylon entregue pela JBL. Aqui temos mais um tecido que, além de se sujar com uma certa facilidade, é um verdadeiro ímã para grudar aqui pelos e sujeiras, algo que em comparação com a Boombox 3 fica um pouquinho abaixo. E já que estamos falando de construção, aí a parada deixa de ser um tanto subjetiva e passa a ser algo realmente baseado em fatos. Temos por parte dessa caixa um dispositivo mais leve do que a Boombox 3, o que vai auxiliar um pouco mais ali no seu processo de portabilidade. Uma boa parte disso deve estar dedicado ao fato de que temos uma alça em plástico, enquanto a Boombox 3 apresenta alça metálica, mas as suas dimensões mostram-se até um pouquinho maior do que o modelo da JBL. Diferente da caixa da JBL, a Sony entrega neste equipamento, como de costume, um LED circular ao redor
redor do radiador, que é bem discreto e simples, não chega a incomodar como acontece com outros dispositivos. E no que diz respeito à certificação contra água, os dois equipamentos mandam muito bem nesse aspecto. Você pode ficar despreocupado tanto com a Boombox 3 como com a XG500 se o assunto for líquidos. Assim sendo, pelo menos ao meu ver, no quesito construção e desenho, eu diria que temos aqui basicamente um empate. Não tiro razão nenhuma daqueles que escolherem a caixa da JBL, muito menos daqueles que optarem pela Sony XG500. A nível de funcionalidade, se estivermos falando desta boombox convencional, a caixa da Sony ganha sem grandes dificuldades. A nível de coincidências, temos Bluetooth como sendo a conexão principal nos dois equipamentos, TWS tanto por parte da Sony como também pela JBL, entrada de áudio no formato de 3.5 mm nos dois equipamentos, mas aí a coisa começa a ganhar agora um direcionamento a favor da XG500. Para começar, essa caixa já entrega aqui um botão dedicado ao acréscimo ou não de mais frequências graves, algo que a Boombox 3 já não nos entrega. E se girarmos aqui para a sua parte traseira e abrirmos o seu slot emborrachado, vamos ver que aqui apresenta duas portas USB tipo A que funcionam como power banks, enquanto a Boombox só apresenta uma entrada de áudio no formato P10, inclusive com um controle específico do volume, para que você possa estar plugando aqui um microfone ou um instrumento musical, algo que a Boombox não apresenta. E como já mencionado, somente a caixa da Sony vai entregar esses simpáticos LEDs nos radiadores passivos, algo que a geração Boombox não nos entrega. E tudo isso sem levar em conta que o aplicativo da Sony é mais completo do que o aplicativo da JBL. A nível de portabilidade, como sempre digo, essas caixas não fogem à regra. Não temos aqui equipamentos verdadeiramente portáteis, dimensões grandes, peso considerável. Você vai precisar de acessórios extras, como por exemplo esta caixa que já me veio com uma bag de transporte que já apresenta alça. Aí sim você consegue carregá-la com uma facilidade bem maior, seja em uma caminhada, se estiver em uma bicicleta ou em uma moto, nenhuma dificuldade. Caso você não tenha a bag, você vai precisar do auxílio, por exemplo, de um carro para estar favorecendo, vamos por assim dizer, a sua vida. Tirada toda essa questão de proporção e peso, temos que levar em conta também a questão da autonomia. E neste quesito, sem precisar pensar muito, pontaço positivo para a caixa da Sony, que mostra ao mundo que se a JBL quisesse, ela teria entregue à Boombox 3 uma bateria mais responsável, enquanto a Boombox 3 sobrevive ali no máximo algo entre 3 a 4 horas. Se você for um usuário nível hard, a caixa da Sony não tem dificuldades para passar ali das 6, 7 horas executando músicas em volumes na casa dos 90 ou 100%. Um cortezinho rápido e providencial por aqui, apenas para informar de que essa semana está rolando aqui no canal um mega sorteio de uma JBL Boombox de terceira geração. E tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, você encontra o link que lhe encaminha a plataforma, onde você pode estar adquirindo uma única rifa e já está participando do nosso sorteio. Mas como sempre digo, quanto mais cotas você adquirir, maiores serão as suas chances de ganhar. Dito isso, volta para o vídeo. E se formos levar em conta preço e segurança, Boombox vem aqui para frente, Sony lá atrás. Nenhum desses equipamentos é algo que possa ser chamado de barato. Pelo menos na data deste vídeo, eu consigo encontrar a Boombox 3 sendo vendida por algo ali na casa dos R$ 2.300, e o valor que eu paguei pela Sony XG500 também foi algo ali entre os R$ 2.300, como já dito, com a bag inclusa. Porém, esse não é um preço muito comum de se encontrar na internet. Existem vendedores que oferecem aquele equipamento por até R$ 3.000 ou mais. Como se não bastasse tudo isso, pelo fato da Sony não atuar mais oficialmente no Brasil, a caixa da JBL oferece pelo menos um ano de garantia caso ela venha a se danificar. Você só precisa ligar para a JBL e solicitar ou a sua troca ou a sua manutenção, enquanto com a caixa da Sony você vai ficar
dependendo dos vendedores que, por sua própria conta e risco, oferecem garantia ou de 3 meses ou de 1 ano. Se essa garantia vai funcionar tão bem como acontece com a JBL ou não, é outra história. Bom, e antes de falarmos aqui sobre a qualidade e quantidade de áudio, vamos dar uma passada rápida pelas principais características internas dessas duas caixas. O modelo da Sony chega com uma proposta mais simples, mais tradicional, nos entregando 2 woofers, 2 tweeters e 2 radiadores passivos, movimentados, segundo essa empresa, por pouco mais de 100 watts RMS. Enquanto isso, a Boombox 3 chega inovando, ou pelo menos tentando ser diferente. Lançou ali os 2 tweeters na frente dos seus 2 woofers e acrescentou ainda, além dos radiadores passivos, um subwoofer dedicado exclusivamente à reprodução de frequências graves, segundo a JBL, movimentados ali, quando o assunto for bateria, por uma potência de cerca de 136 watts RMS. Para além de todas essas informações técnicas, no final das contas, qual das duas caixas estaria realmente entregando aquela proposta que esses 2 equipamentos prometem entregar? Um som potente, extremamente voltado para as frequências graves e que no final das contas agrada a grande maioria do público, principalmente aqui em território brasileiro. A partir de agora, começamos a conferir na prática, executando músicas sob as mesmas condições nos 2 equipamentos, para que você possa tomar as suas decisões, e daqui a pouco eu volto nas conclusões para deixar também o meu parecer a respeito de mais este duelo envolvendo Sony e JBL. You got what I need, sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat, keep it on repeat, tested by the potion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, where I'm going. Stay on the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the run, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet, you got what I need, sipping on the potion, all that good emotion. You can pick me up at 5 p.m. I'll be right there, hands done, top notch. I'll be yours just for tonight. You don't hold me, but on Wednesday night we'll be creeping till 3 a.m. Just you and me. All it takes is 1, 2, 3 to love me. You the one, baby. I don't even know what he talking about no more. He been acting funny since I put him in the friend zone. All the rules are clear, I'm wishing you could hear what I'm talking about, boy. Yeah, it's all fun and games till someone falls in love. I think he's starting to feel me right now, yeah. I think he's starting to love me. You can pick me up at 5 p.m. I'll be right there, hands on top notch. I'll be yours just for tonight. You don't hold me, but on Wednesday night we'll be creeping till 3 a.m. Just you and me. All it takes is 1, 2, 3 to love me. You the one, baby. Yeah. Let's go out tonight, just hoping that we don't get caught. Yeah. I've been messing around and pushed you up on my TikTok. Have a couple drinks, put your hands on me, saying you can't stop. Bom, e como sempre digo, esta modalidade de caixa, seja uma ou a outra, não nos entrega a sua melhor sonorização em ambiente fechado, muito pequeno, tampouco em campo completamente aberto. Até dá para utilizar tanto a Boombox quanto a caixa da Sony
Nessas situações, mais você não vai estar explorando o seu verdadeiro potencial. Em ambientes assim, com pelo menos 2 paredes ao redor, o que eu considero ser o semiaberto, é onde definitivamente vamos estar explorando as suas maiores capacidades. Dessa forma, aperte novamente os seus fones e bora conferir como se sai neste tipo de situação. Boombox 3 versus XG500. I've had enough of this day. It seems to me that everything has come so fast these days. Feels like I've missed the boat. Please come my way. I will need your help. I think it's time to get out of my everyday life. Let's run away, very far away. Let's stop the time and enjoy this life. Can we go somewhere new, some special place I've never been? I'd like to do something crazy. We should try to run away. It's been so long since I've been myself. I tend to forget so fast how to live excitingly. Let's run away, very far away. Let's stop the time and enjoy this life. I wonder who hurt you. I wonder who made you so mad. Tell me, where did you learn to be so negative? You're such a drag. What's your fear? Never having no real life. I don't know how you deal. I can't imagine your pain. I'm just minding my business, but you're so in your feels. There's something wrong with your brain. 'Cause every time you talk it sound like blah, 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 blah. I'm just hearing blah, 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 blah. Every time you talk it sound like blah, 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 blah. I'm just hearing blah, 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 blah. Every time you talk it, I wonder who hurt you. I wonder who made you so mad. Tell me, where did you learn to be so negative? You're such a drag. What's your fear? Never having no real life. I don't know how you deal. I can't imagine your pain. I'm just minding my business, but you're so in your feels. There's something wrong with your brain. 'Cause every time you talk it. Bom, e outra discussão que sempre estamos tendo por aqui quando comparamos caixas grandes é com relação à sensibilidade dos alto-falantes. E neste duelo temos algo que nos indica uma leve vantagem por parte da JBL, uma vez que, utilizando bateria, os drives da Boombox 3, mesmo em volumes mais baixos, entrega um pouco mais de áudio, de volume de sonorização, e neste comparativo podemos ver claramente que em volumes na casa dos 50%, a Boombox 3 entrega mais áudio do que a Sony XG500. Ainda assim, eu deixo a vocês uma rápida noção sobre o que acontece quando a Sony está conectada à tomada de energia e quando estamos utilizando somente a sua bateria. Yeah, you're me love when you wind up your ass. You're me love when you wind up your ass. Yeah, you're me want you bubble 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 bubble. You're me want you bubble 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 bubble. You're me want you sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. You're me want you sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. Well, I saw you setting the mood like a light in a smoky room, dancing to the blues like a disco groove, catching every eye. When I saw you looking at me with a smile like you wanted me,
Saying, boy, come on, will our break be gone? I just had to try. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? You got me on my knees, on my feet. You can take me to the left, baby, take me to the right. You can take me for the rest of my life. Just move, baby, the way you move is moving me. What could I do? Follow along with your hips, feet, heartbeats on the floor, and just in your head. Well, it ain't fair, whatever you do, just don't stop. You just move, baby, move any way you need. How do you do it, darling? You got me on my knees, on my feet. Vamos concluir, afinal é exatamente aqui onde geralmente levamos pancada pelas duas partes. Galera da JBL adorando sempre dizer que aqui moraria um suposto fanboy da Sony, e a galera da Sony também está sempre dizendo que eu viesse a ser um fanboy da JBL. E em minha defesa, com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação, e já faz muito tempo que eu não escondo de ninguém que o meu equipamento de áudio principal vem a ser a Bose S1 Pro. Isso já faz uns 2 anos. Na data de hoje eu não tenho uma boombox de terceira geração. Esta unidade que eu utilizei para o vídeo é de um amigo meu, e a caixa da Sony, que está comigo por um certo tempo, certamente também será vendida após completados aí todos os vídeos de review. Dando sequência a estas conclusões, então vamos começar pelo preço, tendo pago ali algo na casa dos R$ 2.300. Isso, já com uma bag de transporte inclusa, me permite francamente dizer que, pelo menos na data de hoje, o preço não é o principal divisor de águas entre Boombox 3 e Sony XG500. Se compararmos também a questão do desenho, construção e até mesmo de funcionalidades, vamos ver um pontinho aqui, outro ali, seja para a JBL ou para a caixa da Sony. Não mora aí também questões que sejam realmente relevantes a ponto de resolver uma situação de escolha. O local onde a onça vai realmente beber água vai ser nas questões de autonomia e qualidade ou quantidade de áudio. Vamos começar pela autonomia, e este ponto vai disparado para a caixa da Sony. Afinal de contas, como já dito, a XG500 é um dispositivo que consegue passar até mesmo das 7-8 horas, levando-se em conta uma utilização nível hard. Como já é de se saber, a Boombox 3 é um dispositivo que vai durar ali algo entre 3 a 4 horas, mas tudo isso acaba por ter uma certa razão e lógica. A caixa da JBL apresenta mais drives, mais potência, que, como já dito, entrega ao dispositivo da JBL um maior volume de sonorização, seja utilizando-se ali volumes na casa dos 30, 40, 50%, ou mesmo sonorização em volume máximo. Esta não é simplesmente uma opinião pessoal. A grande maioria das pessoas que conviveram comigo durante esses dias, assim como usuários que já vêm aí no campo dos comentários, tem sempre se queixado da falta de volume de sonorização final, principalmente quando falamos do volume máximo ali em 100%. Como quantidade de áudio não é o mesmo que qualidade e não resolve toda a história, se formos comparar aqui o áudio por áudio, vamos começar falando primeiro sobre as frequências graves e subgraves. Caixa da Sony, graves intensos, prazerosos, porém, como já dito, sempre graves bem mais rápidos, mais curtos, o que muitos vão chamar do famoso grave seco, o que para mim é um grave bonito. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas como sempre digo, isso é questão de gosto pessoal, depende muito de qual é o seu repertório predileto. Se você é do tipo que curte aí batidas eletrônicas, hip hop ou o que no Brasil chamam aí de funk, é claro que muito provavelmente os graves da JBL que são mais prolongados, os mais macios, deverão agradar a grande maioria,
principalmente aqui quando falamos de Brasil. Passando agora para o departamento de médios, eu honestamente gostei bem mais dos médios entregues pela Sony, talvez pela Boombox 3 apresentar tantos graves com profundidades deixa ali os médios um tanto mais apagados do que os médios da Sony, o que não é verdade quando falamos no departamento de agudos. Pelo menos para mim, a Boombox 3 dá um show neste departamento em cima da caixa da Sony. Ouvindo por aí diferentes estilos musicais, me encantou bem mais a clareza de áudio e definição nos agudos entregues pela caixa da JBL do que aqueles presentes na caixa da Sony. E dito tudo isso, para colocar um ponto final nessa história, não vou ficar em cima do muro. Se eu tivesse que escolher para minha vida entre a caixa da JBL e o dispositivo da Sony, eu ficaria com a Boombox 3 pela sua sonorização atender a um leque maior de estilos musicais. Eu não sou aquele tipo de pessoas que curte unicamente sons voltados para as frequências graves como os batidões, e neste aspecto a clareza de áudio entregue pela Boombox 3 me agradou um pouco mais do que o dispositivo da Sony. Como sempre digo, não mora aqui nenhum dono da verdade, e o que acaba por interessar no final das contas é aquilo que você mais gosta, aquilo que você precisa para a sua vida. Valendo sempre lembrar que na descrição você encontra links que lhe permitem estar comprando tanto a caixa da JBL quanto da Sony, e a partir de agora é com vocês, campo dos comentários aberto para que vocês possam dizer aí qual desses dois equipamentos foi aquele que mais lhe encantou, Boombox de terceira geração ou Sony XG500.